Nesta semana, o Brasil completou 200 anos de independência e houve celebrações aqui no Japão também. Tivemos um fortíssimo tufão que causou caos na região mais ao sul do arquipélago e também na Coreia do Sul. Mas a notícia que mais repercutiu foi a da morte de Manami Aramaki e da filha Lily, de 3 anos, em Sakai, na província de Osaka. O principal suspeito? Um brasileiro. Anderson Robson Barbosa fugiu para o Brasil e está na lista de procurados pela Interpol. Eu sou o Everton Tomassi e estarei aqui todo final de semana para fazer um resumo das notícias mais relevantes. Neste primeiro episódio do Giro pela Ásia, você confere os destaques desta primeira semana de setembro. Comemorado no dia 7 de setembro, o Dia da Independência recorda o Grito da Independência às margens do rio Ipiranga, proclamado por Dom Pedro I. Bom, para quem não se lembra da história, eu vou relembrar aqui alguns fatos curiosos. Bom, esse marco, ele nem sempre foi celebrado na mesma data. Por causa das dificuldades de propagação das informações naquela época, a população só ficou ciente do feito no dia 12 de outubro, dia em que Dom Pedro I se tornou imperador do Brasil e dia do aniversário do monarca. Oficializado no centenário da proclamação, o hino nacional também fez aniversário durante essa semana e completou 100 anos, na terça-feira, dia 6. A letra do hino, para quem não se lembra, foi escrita em 1909 pelo poeta Osório Duque Estrada e só se tornou oficial em 1922 pelo decreto 15.671 de 6 de setembro de 1922, assinado pelo então presidente Epitácio Pessoa. As celebrações do bicentenário também ocorreram por aqui, no Japão. Em Tóquio, por exemplo, a Embaixada Brasileira e a Associação Vila Lobos do Japão organizaram um concerto com músicas clássicas brasileiras. No repertório, o Guarani de Carlos Gomes, Baquianas Brasileiras de Heitor Villa-Lobos, Frevo de Cláudio Santoro, entre outras obras. Olha, eu estive por lá e confesso que me emocionei com os japoneses tocando aí um estilo de música que foge do samba e da bossa nova. Outro evento que marcou o aniversário de 200 anos da independência foi o Brazilian Day em Hamamatsu, que reuniu, segundo a organização, cerca de 25 mil pessoas em 2 dias de festa. Mais de 30 atrações se revezaram no palco, montado bem pertinho da estação principal. E depois de quase aí 3 anos, né, sem atividades coletivas, deu para perceber que os brasileiros estavam felizes e curtiram o momento. Outras grandes festas estão marcadas para este ano ainda. Teremos, por exemplo, um concurso de Miss e uma festa em Tóquio no mês de novembro. Bom, e o número de crianças vítimas de casos de abuso bateu novo recorde no ano fiscal que terminou em março passado. Segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social do Japão, houve 207.659 casos envolvendo crianças e adolescentes menores de 18 anos. Foram cerca de 2.500 casos a mais que o ano anterior. A maioria dos registros foi de abuso psicológico, que correspondem a cerca de 60% do total, incluindo aqueles que familiares agiram de forma violenta na frente das crianças. Violência física corresponde a aproximadamente 24%, negligência 15% e abuso sexual cerca de 1%. E a rainha Elizabeth II, monarca do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, morreu dia 8, aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia. A informação foi divulgada pela assessoria da família real britânica em suas redes sociais e em seu site oficial. A mensagem publicada no Twitter diz que a rainha morreu tranquilamente em Balmoral nesta tarde. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, lamentou a morte da rainha britânica e disse que é uma grande perda não apenas para o povo britânico, mas também para a comunidade internacional. Ele elogiou o papel extremamente importante da rainha na paz e estabilidade mundial, dizendo que ela contribuiu muito para o fortalecimento das relações Japão-Reino Unido. E um estudo inédito no Japão, feito pela Universidade de Yokohama e pelo Centro Nacional de Pesquisa do Câncer ao longo de 20 anos, mostrou que as pessoas que comem bastante verduras e frutas correm menos risco de morrer em comparação às que consomem pouco.
A equipe acompanhou cerca de 95 mil pessoas em 10 províncias em todo o país por cerca de 20 anos. Os participantes que tinham entre 40 e 60, aliás, os participantes tinham entre 40 e 69 anos no início do projeto e foram pesquisados sobre suas dietas e divididos em 5 grupos com base na quantidade de frutas e hortaliças consumidas. Comparado com o grupo que comeu a menor quantidade de frutas, o grupo com maior consumo teve um risco de morte 8% menor, enquanto o grupo com o segundo maior consumo teve um risco de morte 9% menor. O risco de morte por doença cardíaca foi até 13% menor para aqueles que comem muitas frutas em comparação com aqueles que comem apenas um pouco. A tendência foi especialmente forte para as mulheres. Os grupos que comiam mais vegetais tinham risco de morte entre 7% e 8% menores do que o grupo que comia menos vegetais. Bom, então tá aí o que as nossas mães sempre diziam, né? Comer vegetais e frutas, muito importante, né? Para a nossa dieta. Bom, e a Coreia do Norte adotou uma lei que define as condições sobre as quais lançará um ataque nuclear. A lei estipula que a nação usará tais armas preventivamente se sofrer qualquer tipo de ataque. O líder do país, Kim Jong-un, disse que o status do norte como um estado com armas nucleares se tornou irreversível e que Pyongyang nunca mais entregará suas armas nucleares. As armas nucleares representam a dignidade, o corpo e o poder absoluto do Estado, disse Kim ao saudar a decisão do parlamento do país, a Assembleia Popular Suprema, de aprovar a nova lei em votação unânime. Você está ouvindo Giro pela Ásia com Everton Tobassi. E na última semana tivemos demonstrações claras e trágicas das mudanças climáticas. A Coreia do Sul foi atingida pelo mais forte tufão em décadas. O Paquistão teve quase um terço do país inundado. E uma onda de calor sem precedentes assolou a China. No Paquistão, as enchentes foram causadas pelo derretimento de geleiras nas montanhas do norte e pelo volume recorde das monções que atingiram por lá. Choveu em julho e agosto quase 190% mais do que a média de 30 anos. O número de mortos chegou a quase 1.340. Cerca de 33 milhões de pessoas, da população de 220 milhões, foram afetadas em um desastre que causou perdas de pelo menos 10 bilhões de dólares. Enquanto isso, a passagem do tufão Hinnamnor, o mais forte a atingir a Coreia do Sul em décadas, provocou mortes e mais de 4.700 pessoas tiveram que abandonar suas casas e quase 12 mil imóveis foram destruídos. Esse mesmo tufão causou chuvas torrenciais no sul do Japão, o que resultou em cancelamento de voos e paralisação das linhas de trem, inclusive o Shinkansen, ou o trem-bala. Já a China ainda sente os efeitos de semanas de uma onda de calor sem precedentes e de uma seca histórica que ameaça colheitas, em especial as de arroz e soja. O país registrou o agosto mais quente desde o início da contagem de dados em 1961. Bom, e agora o caso que vem repercutindo no Japão desde o final de agosto. O advogado Hélio de Matos Venâncio, que defende o brasileiro Anderson Robson Barbosa, suspeito aí de ter cometido duplo homicídio no Japão, disse para uma emissora de TV japonesa que seu cliente não deverá ser julgado no Japão, pois o Brasil não extradita nacionais e também não existe um acordo nessa área entre os dois países. O jovem de 33 anos é suspeito de ter matado a facadas a esposa japonesa Manami Aramaki, de 29 anos, e a filha Lily, de 3 anos. Elas foram encontradas mortas no apartamento onde moravam, em Sakai, na província de Osaka, na manhã do dia 24 de agosto, com várias perfurações, principalmente na parte superior dos corpos. O brasileiro deixou o Japão em um voo que partiu do aeroporto de Narita, aqui na província de Chiba, ao lado de Tóquio, na noite do dia 22 de agosto, ou seja, quando os corpos foram descobertos, ele já não estava mais no país. Mesmo que o suspeito seja localizado e preso no Brasil, então, como disse o advogado, ele não poderá ser trazido de volta ao Japão,
porque não existe um tratado de extradição entre os dois países. Mas as autoridades japonesas poderão solicitar seu julgamento de acordo com as leis brasileiras, enviando documentos, provas, resultados de perícias e outras informações necessárias para a abertura de um processo criminal. A polícia de Osaka disse na quinta-feira, dia 8, que acionou a Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal, para ajudar a encontrar e prender Barbosa. O advogado Venâncio, afirmou que, após receber a lista internacional de procurados, Anderson deveria se apresentar à polícia local. Na semana passada, a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Londrina, no Paraná, onde o brasileiro estaria escondido, disse que só está aguardando a emissão de um mandado de prisão para detê-lo. E o advogado Venâncio mudou recentemente a versão dos fatos depois de dizer que o seu cliente não havia cometido os crimes. Em entrevista à agência de notícias Kyodo, na terça-feira passada, dia 6, Venâncio falou que seu cliente teria matado a esposa após ela ter esfaqueado a filha. Ele fez isso para tentar salvar a filha, disse Venâncio à agência de notícias Kyodo. Mas a polícia de Osaka está acusando o brasileiro de ter matado as duas e o colocou na lista de procurados por homicídio depois de obter um mandado de prisão contra ele. Mas isso só é válido aqui no Japão. Eu estive em Osaka para acompanhar esse caso. Eu fui até o apartamento onde eles moravam. Nós fizemos todo o caminho que ele teria feito de bicicleta até a estação mais próxima. E de lá ele teria pego o trem e ido para o aeroporto de Osaka, onde ele tentou comprar uma passagem. Isso segundo as informações passadas por parentes e amigos, Foi o que ele contou para os parentes e amigos. Ele não encontrou a passagem, então de lá ele foi até Narita, no aeroporto de Narita, aqui perto de Tóquio, e lá ele comprou uma passagem e foi para o Brasil. Ele já teria dentro da mochila, que ele saiu só com uma mochila, dinheiro e passaporte. E aí ele teria ido para o Brasil porque ele tinha medo de ser incriminado pelas duas mortes. Bom, vamos aguardar aí o desenrolar dessa história toda, dessa trágica história. Bom, esse foi o Giro pela Ásia. Se você gostou desse programa, ajude a divulgar. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Então, obrigado e te vejo na próxima semana. Para continuar produzindo conteúdo gratuito e de qualidade, apoie o nosso projeto curtindo, compartilhando e deixando comentários nas nossas redes sociais.